Amém. Boa noite a todo mundo. Glória a Deus, está podendo estar aqui mais uma vez. A gente está compartilhando aquilo que Deus tem falado comigo, com a igreja. Eu queria apenas dar continuidade àquilo que Deus tem ministrado no meu coração, desde antes de eu ter saído de férias aí mês passado. No meio para o final, começou a apertar algumas coisas e o Espírito Santo de Deus foi me incomodando, foi trazendo algumas palavras que eu queria compartilhar. Antes eu queria orar por nós. Creio que o Espírito Santo de Deus quer falar com cada um de nós. Amém? Então que você abra seu coração, abra sua mente, desligue aí todas as distrações para que a gente possa mesmo ouvir aquilo que Deus tem para falar. Amém? Deus, obrigado por esse tempo, obrigado por mais uma noite a gente está aqui reunidos, Senhor, para ouvir da Tua palavra, Deus. Eu peço que o Teu Espírito Santo possa estar quebrando nosso coração, Senhor. Tirando toda a indiferença, toda a frieza, toda a apatia, Pai, do nosso meio, para que a gente possa, Senhor, ter ouvidos atentos, Paizinho, a ouvir aquilo que o Teu Espírito Santo quer dizer a nós, Pai. No nome de Jesus, Senhor, convém que o Senhor cresça e que a gente diminua, Senhor, a cada dia, Paizinho, no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, a gente vive em tempos muito difíceis, né? A gente vive numa época em que a gente precisa matar um leão por dia, né? A gente precisa guerrear, a gente precisa acordar cedo, ir para a batalha, ir para a luta, porque a vida ela é assim. A vida ela nos cobra muito sério, ela nos cobra pesado. Quando a gente entra na fase adulta, a gente precisa deixar as coisas de menino. A gente precisa começar a pensar como homens e mulheres que têm um propósito de vida, que têm algo para fazer aqui nessa terra. E não apenas vegetar às custas do pai, da mãe, às custas de quem for. Então a gente vê que hoje a gente passa por tempos que a gente precisa ter o nosso coração no lugar. A gente precisa encontrar o nosso lugar em Deus. E aí, pensando a respeito disso, eu já ouvi essa música aí que os meninos cantaram sobre Há um Lugar, né, da Heloísa Rosa, e ela já falava meu coração já. E aí, quando eu estava de férias lá, eu estava pensando, nossa, tá acabando, né? Vai acabar e eu tenho que ir embora, tenho que voltar para a realidade, e aí, né? Como é que vai ser? E isso, por um momento, foi tomando conta do meu coração. Em pensar na realidade que eu ia voltar para poder enfrentar no trabalho, na família, na igreja. E no meio disso tudo já estava acontecendo algumas coisas que já estavam bombardeando a minha vida, o meu coração, a minha mente, com tudo. Principalmente com as coisas da igreja, com a vida da igreja. E aí aquilo foi apertando meu coração de tal forma que eu falei, Deus, está errado. Não deixe com que o meu coração ele se envolva por caminhos que vão levar à morte. Não deixe com que o meu coração e a minha mente tome uma direção que vai ser longe do Senhor. E aí Deus foi ministrando isso no meu coração. Deus foi me mostrando que não adianta eu ir para qualquer lugar do mundo, não adianta eu fazer qualquer coisa que possa me dar prazer, não adianta eu buscar coisas para que possam satisfazer os meus desejos, para que possam satisfazer a minha carne, não adianta eu fazer nada disso, correr para os lugares mais longes, se o meu coração não estiver no lugar certo. Se a minha vida, se a minha mente não estiver no lugar aonde Deus queria que estivesse. Então, quando a gente canta que há um lugar onde os sonhos não se abortam, há um lugar onde o temor não me enrijece, há um lugar onde eu não ouço outras vozes a não ser a voz do Teu Espírito, é esse lugar que Deus quer que a gente esteja. Dia após dia. É nesse lugar que o nosso coração deve estar. E aí, quando a gente vai se envolvendo, quando a gente vai sendo bombardeado com
com as dificuldades da vida, com os problemas, com as tretas, o nosso coração ele tem a tendência de buscar refúgio em outros lugares. O nosso coração ele tem a tendência de se esconder. A nossa alma ela tem a tendência de se enfraquecer e de ir para os lugares mais desertos que a gente possa conseguir ir. E aí a nossa mente começa a pensar muitas coisas, a maquinar muitas coisas. A gente começa a querer resolver as coisas tudo na base da razão, tudo na base da argumentação, tudo na base do confronto. A gente começa a tentar resolver as coisas no nosso próprio braço, na nossa própria força, na nossa capacidade. A gente acha que a gente consegue resolver. E aí a gente entra nessa onda, a gente vai indo e fala, não, vai dar certo, não, eu consigo, não, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Se eu traçar esse plano, se eu cumprir essa meta, se eu falar isso, vai tudo se resolver. E aí a gente vai vendo que a gente vai se cansando. A gente vai vendo que quando a gente começa a confiar demais nas pessoas, a gente vai se frustrando. A gente vai se desiludindo. O nosso coração ele vai se entristecendo. E aí quando a gente começa a confiar no nosso braço, a gente vai se cansando. Porque no começo a gente está com gás total, com pique total. No começo a gente está com toda aquela força. Mas essa força logo se acaba. Porque tudo que vem daqui, ó, tudo que vem do nosso próprio esforço, uma hora vai se esgotar. Uma hora vai se acabar. Porque essa carcaça aqui, ó, ela é terrena, ela é animal e demoníaca. Essa nossa natureza, ela, se a gente deixar ela por ela mesma, ela vai todas as vezes contra a vontade de Deus. Ela vai se afastar daquilo que são os planos e os propósitos de Deus para a nossa vida. Então essa carne aqui, ela é descartável. A gente uma hora pode estar com ânimo total para fazer um monte de coisa, para empenhar várias coisas, para trabalhar, para se exercitar, para estudar, para resolver os problemas, mas ela se cansa. Ela se cansa, a nossa mente se cansa. Quando você começa a estudar e não vê os resultados, quando você começa a trabalhar e a empenhar todas as suas forças físicas, espirituais, emocionais, e aí chegar lá na frente você vai ver que você não consegue mais. Você não dá conta mais. Porque nós somos falhos. Essa carne é fraca. Os nossos músculos, eles se esgotam. Os atletas de alto rendimento, por mais treinamento que eles passam, por mais preparação que eles possam fazer, vai chegar uma hora que eles vão encontrar exaustão. Nas Olimpíadas a gente viu isso. Quantas pessoas, quantos atletas lá que se prepararam 4 anos, deram o seu melhor e chegaram lá na hora, vieram pessoas mais preparadas. Chegaram lá na hora, o seu emocional bateu mais forte, as pernas tremeu e não conseguiu fazer aquilo que precisava fazer. Por mais que eles tivessem se preparado, o corpo, ele não correspondeu. Às vezes, aquilo que estava na cabeça. Aquilo que estava tudo planejado. O melhor técnico, a melhor preparação, a melhor alimentação. Chegou na hora, não conseguiu. Ou aqueles que se prepararam, aqueles que procuraram da melhor forma chegar lá e conseguir uma medalha. Após a conquista, a gente pode ver aí na maratona, esses esportes em que eles precisam, que eles têm mais tempo, né, para fazer, os caras chegando arrastado. Não sei se todo mundo viu aí o cara que estava correndo lá e deu vontade de fazer o número 2, ele tem que fazer ele na hora.
Ele desmaiou, caiu no chão, mas o cara se levantou ainda e continuou. Então você vê que por mais preparado que esses caras estivessem, o corpo deles tem um limite. E nós, da mesma forma, nós temos um limite. Mas muitas vezes, quando chega nesse limite, a gente procura outros caminhos, a gente procura outros meios para que a gente possa encontrar forças, para que a gente possa continuar a caminhada. Então, muitos procuram as baladas, procuram as festas, procuram encher a cara para poder, de alguma forma, aliviar a dor que ela está passando, aliviar o estresse. Muitos procuram na pornografia, às vezes, uma satisfação momentânea e rápida para os seus prazeres, para os seus desejos. Muitos procuram várias coisas que são prazeres momentâneos. São coisas que vão passar, que num primeiro momento vai trazer um certo relaxamento, que por um momento vai fazer a gente se esquecer dos nossos problemas, das nossas lutas, mas que no outro dia de manhã a ressaca vem. No outro dia, aquela dor no coração, no peito, só o seu travesseiro e a sua cama vai saber. Às vezes o choro, a angústia, o cansaço que nós estamos vivendo é porque nós estamos buscando o nosso renovo em outros lugares. Nós estamos buscando o refrigério da nossa alma em prazeres momentâneos, em coisas desse mundo que vai passar, em situações que irão trazer algum momento de esquecimento. Mas no próximo dia, quando a luz do sol brilhar, o coração vai doer. Que a gente vai falar, meu Deus, amanhã é segunda e, nossa, velho. Ou como eu estava, não, vou voltar de férias. E aí? Os problemas, as bombas acontecendo e eu longe. Eu pensando, Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia. E aí sempre eu gosto de pegar um exemplo da Bíblia para exemplificar tudo aquilo que eu medito, que Deus fala comigo. E sobre isso Deus me levou lá no profeta Elias. E aí se você quiser abrir sua Bíblia lá em 1 Reis, no Antigo Testamento, no capítulo 19, a gente vai ver uma situação muito, muito forte que esse cara viveu. Então, para todas as coisas da nossa vida, a gente pode correr para a palavra de Deus que a gente vai ter algo, um suporte, um exemplo, que a gente vai ver, eu não estou sozinho. Eu não sou um estranho nesse mundo. Mas homens que viram grandes coisas em Deus, que fizeram milagres, maravilhas, passaram também. E com a gente não vai ser diferente. Para mostrar a nossa humanidade. Para mostrar que nós não somos super-heróis. Para mostrar que nós não somos daqueles que não passamos por dificuldades. Mas para mostrar que existe um Deus maior do que todas essas coisas. Para mostrar que existe um Deus que pode nos levar a um lugar onde a gente vai descansar. E aí lá em 1 Reis, no capítulo 19, a partir do versículo 1, ele fala assim, ó, o rei Acabe contou à sua esposa Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado a espada todos os profetas do Deus Baal. Aí ela mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado, que os deuses me matem, se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas. Elias ficou com medo e, para salvar a sua vida, fugiu com o seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto, andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim, já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Elias se deitou debaixo da árvore e caiu no sono. De repente, um anjo tocou nele e disse, levanta-se e coma.
Elias olhou em volta e viu perto da sua cabeça um pão assado nas pedras e uma jarra de água. Ele comeu e bebeu e dormiu de novo. O anjo do Senhor Deus voltou e tocou nele pela segunda vez, dizendo: levanta-se e coma, senão você não aguentará a viagem. Elias se levantou, comeu e bebeu. E a comida lhe deu força bastante para andar 40 dias e 40 noites até o Sinai, o monte sagrado. Ali ele entrou numa caverna para passar a noite. E de repente o Senhor Deus lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti e só a ti, mas o povo de Israel quebrou sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou, e eles estão querendo me matar. O Senhor Deus disse: saia e vá ficar diante de mim no alto do monte. Até aí, no versículo 11. Então, aqui ele vai contar essa passagem, essa história, esse momento em que Elias tinha acabado de matar os profetas de Baal, né? Aqui no capítulo 18 vai falar. Então ele tinha acabado de experimentar algo sobrenatural de Deus. Ele tinha acabado de ver o fogo descer dos céus e consumir tudo ali que estava no chão. Ele tinha acabado de ter um contato extremo com a glória e com o poder de Deus. E aí isso me faz pensar e refletir que sempre não, mas muitas das vezes que a gente tem grandes momentos de alegria, grandes palavras de Deus, grandes coisas sobrenaturais que a gente vive, grandes alegrias que a gente passa, a gente tem que guardar o nosso coração, porque o dia mau vai vir. E aí, aonde está o nosso coração? Então Elias, ele tinha acabado de ter esse contato. Ele tinha acabado de viver e de presenciar essa manifestação do poder de Deus. E logo em seguida, a rainha Jezabel, já irada, já vira e fala: olha, se você não for morto, como você matou os profetas de Baal até amanhã, eu quero ver. Então Jezabel jurou Elias de morte. Um homem que tinha enfrentado vários profetas ali, de Baal, vários deles, agora entrou em pânico, ficou louco, desestruturou totalmente o seu coração, a sua mente, porque a rainha Jezabel falou que ia matar ele. Ele poderia ter morrido lá antes, quando desafiou os profetas de Baal, mas Deus o livrou. E agora, mais uma vez, ele estava passando por um processo, por uma perseguição, mas a reação dele foi a reação que muitas das vezes nós estamos tomando, que é de fugir, que é de correr, que é de se esconder, que é de pedir a morte. Quantas vezes a gente já falou: Deus, me leva, que eu não dou conta mais. Quantas vezes nas nossas lutas, nas nossas angústias, a gente virou para o céu: eu não aguento mais. Deus, me leva, me tira daqui. E Elias deixou com que a sua humanidade, deixou com que a sua natureza carnal tomasse conta dele. E por um momento ele desejou a morte. E desejando a morte, ele fugiu. Fugiu sem destino. Fugiu para o deserto. E quantos de nós, às vezes, queremos sair por aí andando, né? Sem destino. Quantas vezes a gente quer pegar a moto, pegar o carro, pegar no ônibus, entrar em qualquer lugar e me leva. Sem saber para onde vai,
sem saber que hora que vai chegar, para onde está indo. E Elias fez isso. Ele começou a andar. Começou a andar. E aí chegou uma hora que ele sentou debaixo de um pé de árvore lá, que o sol já devia estar torrando a cabeça dele, e dormiu. E aí vem Deus, acorda ele, traz pão para que ele coma, para que ele não morra. E aí ele levanta, come, anda mais 40 dias, mais 40 noites, creio eu que desnorteado, creio eu que fugindo da rainha Jezabel, porque ela tinha jurado ele de morte. E aí até que chega um momento em que Deus fala para ele: Elias, o que você está fazendo aqui, velho? Onde você está indo? E aí Elias entra numa caverna, fica mocado ali por um tempo, e Deus chega para ele e pergunta: onde você está? Aonde você está? O que você está fazendo aqui? E a pergunta que eu quero fazer para nós essa noite é: onde a gente está? Onde você está? Para onde você está indo? Para qual direção? Para qual lugar que você está indo em busca do renovo de Deus? Em busca da força que vem do Senhor? Para que você possa enfrentar a rainha Jezabel, para que você possa enfrentar os profetas de Baal. Diante das pressões da vida, para onde é que nós estamos indo? Será que nós estamos correndo, nós estamos fugindo, nós estamos correndo para as cavernas, para as colinas, para as montanhas, querendo se esconder de tudo e de todos? Para chegar uma hora em que a gente vai desmaiar de tão cansado que a gente está, cair debaixo de um pé de árvore, para Deus chegar na gente e falar: aonde você está indo, meu filho? Para onde você está indo? Eu não te mandei você ir para esse lugar. Quem falou para você que eu não ia te livrar dessa rainha também? Quem falou para você que essa dificuldade, que esse problema que você está passando, eu não ia te ajudar? Assim como até aqui o Senhor tem nos ajudado, a partir daqui Deus vai continuar nos ajudando. Quem te falou que eu não ia te livrar? Quem te falou que eu não ia te dar forças para que você pudesse enfrentar? Quem te falou que eu não ia te dar ferramentas mais poderosas para que você pudesse enfrentar gigantes maiores? E aí a gente fica olhando para Golias, daquele tamanho, a gente fica focado naquele gigante, a gente foca naquele problema, naquela treta, e se esquece que Deus dá armas para que a gente possa vencer. A gente se esquece que a cada fase da vida que a gente vai passando, Deus vai nos dando mais poderes, como num jogo de videogame. Porque a cada fase que vai passando na nossa vida vai ficando mais difícil mesmo. A gente vai ficando sem tempo, a gente vai ficando mais cansado. Mas como creio que muitos aqui já jogou Mario, a partir das fasezinhas lá que vai passando, a gente vai tendo mais poder. A gente começa a voar, a gente começa a tacar bolinha de fogo. E eu tenho uma visão parecida com essa na nossa vida. Então não tenha medo. Não tenha medo. Porque Deus vai te dar ferramentas e instrumentos, te capacitando para que você possa vencer as dificuldades. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não prometeu uma vida fácil, ele não prometeu uma vida de regalias, de facilidades, mas ele prometeu uma vida de segurança. Uma segurança que a gente encontra nele. Que pode passar o que for, pode acontecer o que acontecer na nossa vida, que nós vamos estar seguros na presença dele. Mas a partir do momento em que a gente perde essa noção, que a gente perde esse referencial, aí a gente vai agir igual a Elias. A gente vai perder totalmente o controle
a gente vai perder totalmente a noção de onde Deus quer nos levar. E aí a gente vai querer caminhar com as nossas próprias pernas, a gente vai querer lutar com os nossos próprios braços, e aí a gente vai se cansar. E aí a gente vai morrer. E aí lá em Salmos, no capítulo 32, queria chamar os meninos de louvor aí, a gente já está encerrando. No Salmos, capítulo 32, no versículo 6, Davi ele fala assim: por isso, nos momentos de angústia, todos os que são fiéis a ti devem orar. Assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. Tu és o meu esconderijo, tu me livras da aflição. Eu canto bem alto a tua salvação, pois me tens protegido. O Senhor Deus me disse: eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir, e vou guiá-lo e orientá-lo. Não seja como uma pessoa sem juízo, como o cavalo ou a mula, que precisam ser guiados com cabreços e rédeas, para que obedeçam. Os maus sofrem muito, mas os que confiam em Deus, o Senhor, são protegidos pelo seu amor. Amém? Os que confiam no Senhor são protegidos pelo teu amor. Confiar em Deus é conhecer a Deus. Conhecer a Deus é você alimentar a sua fé. Alimentar a nossa fé é a gente ler essa palavra dia após dia. É nós termos uma vida de oração na nossa casa, no nosso dia a dia. Confiar em Deus é a gente ter pessoas sadias com os quais a gente pode contar. Jesus ele tinha os 12 discípulos com os quais ele escolheu para andar junto e para ensinar. Mas tinha 3 que eram mais chegados com ele: Pedro, João, Tiago. Esses caras estavam mais próximos dele. Mas tinha um que Jesus ele amava mais e que ele era mais chegado dele, que era João. Então, no nosso convívio, quais são aquelas pessoas com as quais a gente pode contar? Quais são os nossos amigos de fato que a gente pode abrir o nosso coração, a nossa vida, contar das nossas dificuldades, sem com que eles zombem da gente, sem com que eles façam fofoca? Porque esse é o tripé da nossa vida: leitura da palavra, oração e comunhão. Então, no meio do bolo todo de pessoas que você conhece, quais são os seus amigos? Quais são as pessoas que você pode contar? Porque às vezes você está andando sozinho, às vezes você já deixou de ter uma vida de oração, às vezes você já não lê mais a palavra de Deus como antes. E aí não tem como a gente conseguir vencer as dificuldades da vida se a gente não confiar e não conhecer o Deus que a gente serve. Então enche seu coração de Deus. Deixa o Espírito Santo de Deus encher a sua vida, para que as promessas de Deus elas possam encher o seu coração de esperança. Lá em Isaías, capítulo 40, no versículo 29, aos cansados ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem, mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Voam nas alturas como águias, correm e não se perdem, e não perdem as forças, andam e não se cansam. Aqueles que confiam no Senhor. Em Salmo 121, no versículo 1 e 2, olho para os céus, olho para os montes, de onde me virá o socorro? O socorro vem dos céus, vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Então, às vezes, está faltando a gente lembrar dessas promessas de Deus. Está faltando a gente olhar para cima e falar: Senhor, renova as minhas forças, renova o meu coração, porque eu não aguento mais. Eu cansei de tentar por mim mesmo.
Mateus, no capítulo 11, 28, Jesus disse: venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Então, como a Cristina falou, às vezes a gente está colocando uma mochilinha nas nossas costas, com as coisas que a gente quer, com aquilo que a gente acha, com a nossa vontade, com a nossa forma de viver a vida, e a gente põe essa mochila nas costas e está andando. E está andando por um caminho, está andando sem direção, sem rumo. E aí cada lugar que a gente vai passando, a gente vai pegando mais coisas e colocando dentro dessa mochila. A gente vai pegando mais situações, mais problemas, mais dores, mais lutas, e vai jogando nas costas. E Jesus está falando essa noite: chega. Chega de carregar esse fardo pesado que você está colocando sobre você mesmo. Para de escutar as vozes do mundo. Pare de escutar o diabo. Pare de dar ouvidos e me ouça. Se incline o seu coração a mim, para que eu possa renovar as suas forças, para que você possa correr e não se cansar, para que você possa voar como a águia e alcançar voos maiores, para que o Espírito Santo de Deus possa encher o seu coração de esperança. Então existe esse lugar onde eu encontro paz em meio à guerra. Existe um lugar onde quando eu perco, é onde eu ganho. Existe esse lugar onde as pessoas não me influenciam. Existe um lugar onde as pressões da vida, elas não vão endurecer o meu coração. Existe um lugar onde eu vou poder chegar aos pés de Deus e vou poder colocar tudo aquilo que tem pesado no meu coração. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é em Deus. Então feche seus olhos aí, nesse momento, que você possa se perguntar aí agora: onde é que você está? Para qual lugar você está indo? Em busca do seu refúgio, em busca do seu renovo. Para qual lugar você tem colocado seu coração? Porque tudo aquilo que começa no homem, vai morrer no homem. Tudo aquilo que começa na nossa carne, uma hora vai se acabar. Mas tudo aquilo que começa em Deus, termina em Deus. Tudo aquilo que é gerado pelo Espírito Santo de Deus, vai ser gerado em um ambiente seguro. Então, como a gente tem tratado as nossas esposas, os maridos, como a gente tem levado os nossos namoros, como a gente tem reagido às pressões que a gente tem sofrido aí na rua, no trabalho, na família, que não importa como a gente é atingido, não importa o que nos atinge, mas importa como a gente reage a tudo isso. Mas essa reação vai depender daquilo que a gente está alimentando no nosso coração. Então, se a gente é ofendido, a gente vai ofender. Porque a nossa carne, ela está cheia de ofensa. Ela está cheia de perdão que precisa ser liberado. Se a gente começa a brigar e levantar a voz com qualquer pessoa que seja, é porque o nosso coração está cheio de ódio, está cheio de raiva. E a gente precisa colocar isso diante de Deus.
Então deixa o Espírito Santo de Deus falar com você aí.